E aí, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e com esse vídeo a gente vai começar aqui então a nova temporada oficialmente de vídeos aqui no canal do YouTube. E eu tô muito animado. E nesse episódio de inauguração eu trouxe aqui um vídeo sobre um dos personagens de um dos meus romances favoritos, que seria o Peter Van Houten, de A Culpa é das Estrelas, um livro do John Green. Começar, eu queria falar pra vocês que quando for haver aqui no canal algum vídeo desse tipo, desse quadro novo, falando um pouco mais sobre o universo de algum livro, sobre o personagem ou alguma outra coisa do tipo que eu precisar me aprofundar mais, eles vão conter spoiler, porque eu preciso entrar mais na história do livro em questão, me emergir mais no universo, fazer pesquisa e tudo mais, pra conseguir passar pra vocês, falar sobre o personagem ou alguma situação ou alguma cena específica. Então, quando for esse tipo de vídeo para esses quadros aqui do canal, eles sempre vão conter spoilers, porque eu vou estar falando sobre o livro e o universo como um todo, beleza? Até mesmo pro vídeo e pro tema dele como um todo acabar fazendo sentido para vocês mesmo que estiverem assistindo, tá? Mas é isso, eu vou deixar o link embaixo para compra do livro A Culpa é das Estrelas na descrição. Comprando por esse link vocês vão estar me ajudando muito mesmo, tá? O livro A Culpa é das Estrelas, ele vai contar a história da Hazel Grace, que é uma garota que ela vive com um câncer terminal e graças a algum milagre da medicina, o tumor ele vem se encolhendo, dando uma certa promessa de pelo menos mais alguns anos de vida para ela. A Hazel, ela já tá totalmente cansada assim de viver nesses mesmos dias monótonos de sempre que ela tem vivido por conta do câncer. Então, certo dia, depois de muita insistência da médica dela e da mãe dela, ela acaba resolvendo ir a um grupo de apoio, que é onde ela acaba conhecendo um garoto que também teve câncer e foi meio que curado, né? E esse garoto se chama Augustus Waters. Aí nisso eles acabam se conhecendo lá, acabam se aproximando um pouco, criando um certo laço de amizade, onde a Hazel consegue compartilhar com ele algumas coisas da sua própria vida, seus sentimentos, angústias e outras coisas mais. Ela compartilha alguns dos seus pensamentos, alguns dos seus gostos e até mesmo ela compartilha com ele uma das coisas que ela mais gosta, que é ler, né? Ela acaba compartilhando com ele sobre o seu livro favorito, que é Uma Aflição Imperial, que foi escrito pelo autor Peter Van Houten. E aí ela acaba dividindo com ele um pouco desse gosto dela e um pouco da sua indignação com o final do livro, pelo autor ter terminado o livro no meio de uma frase e nunca ter dado muitas respostas aos leitores. E aí juntos eles vão acabar preenchendo meio que um vazio que existe na vida um do outro, enquanto eles tentam viver vendo por uma outra perspectiva ali, né, tudo que vem acontecendo, e enquanto tentam meio que deixar de lado a questão do câncer e essa doença, que não é certo de que eles consigam passar por ela, digamos assim. Depois das histórias serem concluídas, ainda hoje acabam surgindo várias teorias e questões sobre elas, seja sobre a criação de elementos, sobre objetos, seja de personagens, criaturas. O que não vão faltar são teorias sobre todas essas questões. E a teoria que a gente vai falar hoje é sobre um autor fictício super famoso, mas que acabou caindo na arrogância e no desprezo. Essa teoria, ela defende que o personagem Peter Van Houten de A Culpa é das Estrelas, ele seria a própria representação de Deus na história. Oi? Exatamente isso, Peter Van Houten, ele é a própria representação de Deus. O Peter Van Houten, ele se tornou o autor favorito de Hazel assim que ele escreveu o livro Uma Aflição Imperial, escrito como uma homenagem à sua filha Anna, que serviu de inspiração para a história depois de morrer aos 8 anos de idade por leucemia. A Hazel, ela é muito obcecada por Peter e a história que ele escreveu, ela é muito parecida com a própria história da Hazel. O livro termina no meio de uma frase, porque a personagem principal, ela acaba morrendo.
ano. Então a Hazel acaba se perguntando o que aconteceu com a família da personagem depois disso. E uma pergunta semelhante a essa acaba atormentando a própria Hazel. Quando ela mesma morrer de câncer, como será que seus pais vão lidar com isso? Como será que vai ser pra eles? Se eles vão conseguir lidar com essa dor e conseguir viver uma vida de que eles gostam? A semelhança entre a história de Uma Aflição Imperial e a própria vida de Hazel não seria uma coincidência. E uma vez que às vezes Deus é visto como o próprio autor da vida de uma pessoa, parece que o John Green, ele tá traçando um paralelo, ou pelo menos convidando os leitores a pensar que o Peter Van Houten, ele seria essa própria figura divina. Ele é uma pessoa muito inteligente, extremamente genial, mas após esse trauma, ele acaba se tornando uma pessoa reclusa, mal-humorada e alcoólatra por não conseguir lidar com essa perda. Observando o Peter, a gente acaba conseguindo ver uma marca de expressão muito forte nele. Durante um tempo, o Peter ele recebia muitas cartas dos leitores dele, mas ele acabava não lendo nenhuma, ele só pegava todas, acumulava em um canto da casa e deixava lá mesmo. A Hazel, enquanto ela apresenta seu livro favorito pro Gus, ela tá extremamente desesperada pela resposta sobre o final do livro, né? Tanto que ela acaba enviando vários e-mails pro Peter, mas assim como todas as outras cartas que ele já havia sendo recebido, né, pelos fãs, pelos leitores que enviavam pra ele, ele também não responde a da Hazel. Porém, depois de um tempo, ela acaba conseguindo uma resposta, e aí ela e o Gus, eles usam o privilégio do câncer que eles têm, e aí eles vão visitar o Peter Van Houten lá em Amsterdã. Quando eles finalmente encontram o Peter Van Houten pra discutir sobre o livro, ele acaba sendo extremamente rude, extremamente arrogante e tá muito bêbado. Ele se recusa a falar sobre o livro, ele é extremamente arrogante, ele xinga e aí ele acaba expulsando o Gus e a Hazel da casa dele. Também fica claro que ele não é quem afirmava ser e que a comunicação por e-mail era na verdade a sua secretária chamada Lidevai, e ela se sentiu mal pelo Gus e pela Hazel, e aí ela providenciou a passagem e a ida deles para Amsterdã. O que é curioso em todas as falas dessa teoria é que até o título, A Culpa é das Estrelas, esse título ele acaba sugerindo essa ideia. Retirado de Júlio César, de Shakespeare, a linha original diz assim: a falha, querido Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos. O título inteligente de John Green dá um toque especial a essa ideia. Se a culpa está nas estrelas, as pessoas, elas não são culpadas pelo que acontece em suas realidades. Ninguém se atreveria a culpar o Gus ou a Hazel pelo sofrimento que acontece com eles. Então claramente a falha está em outra pessoa, ou nas estrelas. É uma metáfora, ok? Ok. Então essa frase e as metáforas acabam deixando bem clara a conexão que o Peter tem com as estrelas ou ainda com a figura divina de alguma forma. E se você parar para observar bem, existe muita semelhança entre os dois. E algo que o Peter mesmo falava em seus livros era que a dor, ela precisa ser sentida. Assim como dizer que precisamos passar por um momento difícil, sentir e de certa forma nos entregar a Deus para que as coisas possam valer a pena, entende? Para que nós possamos crescer e aprender com esses problemas. Esses não são os únicos momentos em que Peter ele acaba sendo relacionado a Deus, e a gente poderia ter visto os sinais também, sabe? Mas a maneira como o Peter Van Houten ele acaba sendo semelhante a Deus ou a uma visão distorcida dele pode não te atingir de verdade até a cena do funeral do Gus. E para ir ainda mais longe, a conexão que a Hazel Grace tem com Peter Van Houten, ela é semelhante à experiência de uma pessoa com Deus. Funerais são ocasiões em que as pessoas pensam em Deus, sejam elas cristãs que vão à igreja ou até mesmo pessoas que odeiem a Deus e a igreja. A questão é que funerais são esses momentos. Todos acabam contemplando a Deus nos funerais, nem que seja pra você se sentir pelo menos um pouco melhor, sabe? Então, quem aparece no funeral do Gus? Isso mesmo, Peter Van Houten. Ele vai até o carro da Hazel,
pra entregar uma carta que o Gus teria escrito e enviado pra ele e pedido pra ele entregar pra Hazel. E claro que depois do que aconteceu em Amsterdã, a Hazel não iria querer nada com ele, né? E a teoria, ela acaba sendo finalizada deixando este questionamento, né, para as pessoas tentarem interpretar da forma que elas preferirem. Do Peter ser realmente a representação de Deus, dele ter essas semelhanças e ele ser ali na história essa representação divina. E a gente não pode deixar de se perguntar se o John Green, ele não usa as interações entre a Hazel e o Peter Van Houten para tentar espelhar um pouco o estado de espírito da nossa própria sociedade. As pessoas estão procurando por significados e respostas, assim como a própria Hazel fez. E as pessoas se aproximam de Deus a partir de noções pré-concebidas sobre ele. No entanto, muitas pessoas acabam ficando muito desapontadas com as suas interações com Deus. Quando Deus ressurge na vida dessas pessoas, normalmente em momentos em que a pessoa está passando por alguma dificuldade, algo do tipo, elas ficam meio resistentes a abraçá-lo de novo depois dessas decepções. O meu veredito sobre o que eu achei sobre essa teoria, se ela faz sentido ou não, é que na verdade eu achei ela incrível, gente. Fiquei pesquisando bastante antes de gravar o vídeo e assim, essa foi a que eu li e a que eu achei que mais faz sentido e que mais se encaixava assim na história realmente, sabe? Ela é super interessante assim e foi a que eu achei mais aceitável sobre A Culpa é das Estrelas. Falando um pouco sobre o meu ponto de vista em relação a essa teoria e conhecendo um pouco das histórias do John Green e a forma como ele usa e explora muitos detalhes e certas questões nos livros dele, e o quão inteligente ele é, e que assim como o Peter Van Houten, o John Green também, ele tem uma ideia, né, de que ele acredita que assim como a história ela é finalizada, ele pertence aos leitores para imaginarem e pensarem o que quiserem sobre ela. Você pode interpretar da forma que quiser e achar melhor. Pensando nisso, o Peter pode sim, de alguma forma, ter sido a representação de Deus ali na história, sabe? E ainda sendo uma grande metáfora, porque esses são elementos que eles são usados o tempo todo ali no livro de A Culpa das Estrelas. A todo tempo ali no livro, a gente vê os personagens falando sobre metáforas, sobre situações do dia a dia deles, sobre deixarem a sua marca no mundo e sobre a própria morte deles. E não que o Peter fosse literalmente Deus ali na história, que ele fosse ser divino em si. Eu acho que isso não, mas ele era um certo tipo de representação do ser divino ali na história. Ele tinha algumas semelhanças, alguma coisa que a gente consegue interpretar como ele sendo uma certa representação da figura ali no livro. É como se ele, em metáfora, ele fosse a representação de Deus. Todos os pontos citados, desde a semelhança da filha do Van Houten com a Hazel, a história dela com o livro Uma Aflição Imperial, o livro Uma Aflição Imperial terminando no meio de uma frase, a Hazel querendo tanto conhecer ele, ela tendo tantas perguntas também, sabe, pra fazer pra ele, ela tendo uma má experiência com ele aparecendo no funeral do Gus e ela se recusando a encontrar com ele de novo e ter qualquer tipo de interação, sabe? Ela se recusando a acreditar nele de novo. Então é legal analisar essa teoria e a gente conseguir ver que mesmo depois do Gus morto e ele sendo uma pessoa que passou por essa experiência junto com ela ali durante a história e ela ali sentindo a dor disso, ainda assim o Peter acaba sendo uma pessoa que acaba fazendo uma diferença nisso, sabe? Ou ainda surpreendendo ela com alguma coisa, ali no caso a carta que o Gus tinha escrito pedindo pra ele enviar pra ela. Então eu acho que sim, essa é uma teoria que ela acabou sendo muito bem observada e não me surpreenderia nem um pouco se um dia o John Green chegasse e falasse que a história foi escrita ele pensando no Peter ser alguma representação de Deus ali na história. Isso não me surpreenderia muito, porque eu acho que seria algo possível de acontecer, ainda mais tratando de John Green, gente. Mas e você? Eu quero saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre isso. Comenta aqui embaixo nos comentários pra mim, e aí vamos tentar abrir uma discussão sobre isso. Eu vi essa teoria lá no blog The Cupcake Caravan,
Eu vou deixar o link aí embaixo, todas as informações de onde foi que eu achei pra vocês tentarem dar uma lida, caso vocês queiram. Que eu tava pesquisando, né, eu vi que uma pessoa apresentou essa teoria por lá, eu dei uma lida, eu achei bem legal, aí quis trazer o vídeo aqui pra vocês. Vocês já conheciam essa teoria? Tá conhecendo agora? Fala pra mim aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dela, se você gostou, se você não gostou. Eu gosto muito dessas teorias que fazem a gente pensar e refletir um pouco sobre essas questões, sabe? Mas mesmo assim elas não mudam muita coisa na história original. Então acaba meio que fazendo sentido pra quem tá lendo, de alguma forma, nem que seja um ponto bem específico ou curto. Elas apenas acabam acrescentando na discussão e mostra pra gente um outro ponto de vista. Isso eu acho super legal e super interessante. Então é isso, gente, mas antes de encerrar o vídeo eu queria dar alguns recados bem rapidinho pra vocês. O primeiro é que eu estou voltando com tudo, literalmente tudo. Então comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Show? Os episódios dessa nova temporada de vídeos aqui no canal, nesse novo canal aqui no YouTube, eles vão sair por enquanto uma vez por semana, pra que eu possa ter tempo pra ler outras coisas e produzir conteúdos, tá? Mas aí vai ter vídeo toda semana aqui no canal, beleza? Isso eu prometo pra vocês. Então volta aqui toda sexta que vai estar tendo vídeo novo, tá? Então vamos lá, gente, se inscreve no canal, deixa o seu joinha porque vai me ajudar muito e divulga muito. Avisa que o Igor chegou e que agora eu vou estar produzindo muito conteúdo aqui pro canal, porque eu tô bem animado mesmo, de verdade, e eu espero muito que vocês possam gostar dos conteúdos aqui, possam se animar junto comigo, beleza? E ainda, me ajudem a virar o dono da internet, porque eu estou mais anti-herói do que nunca, e eu vou obrigar todo mundo a ler e a embarcar no universo dos livros, e é muito sobre isso. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio, porque eu sou o Pirata e hoje eu preciso ir, ok? Okay.